A paz do Senhor Jesus, meus queridos, vocês vão acompanhar agora um debate que pegou fogo, aonde o pastor Walter, calvinista, vai debater com o nosso querido pastor Cruvinel, que ele é soberanista. E você é calvinista, você é arminianista ou você é soberanista? Qual dessas teses você defende? Deus predestinou tudo? Deus predestinou quem vai ser salvo, quem vai para o inferno. Esse é o debate de hoje, pegou fogo, já acompanha aí, se inscreve no canal, seja membro do canal para nos incentivar também a que essa plataforma esteja abençoando mais vidas. Fica com o debate, até o próximo vídeo também, e fui. Quando alguém pergunta assim, pastor, eu aceitei Jesus, o que você fala? Pode isso, Arnaldo? Primeiro que essa palavra ela nem existe, né, no vocabulário bíblico, aceitar. Isso daí foi uma herança, eu vou usar um termo maldito, né, uma herança maldita, que o evangelicalismo moderno recebeu mais recentemente de Billy Graham, que trouxe essa linguagem para o evangelicalismo americano e brasileiro. Essa palavra não existia quando eu era menino. Falava que a pessoa ele havia se convertido, ou que agora ele era crente. E esse negócio de aceitar Jesus, ele foi em decorrente da necessidade que Billy Graham tinha de prestar relatórios para os financiadores. Então, como ele precisava levar esses relatórios com a quantidade de gente que tinha se convertido, então se perpetuou esse negócio de fazer apelo, perguntar quem quer aceitar Jesus, etc. Mas o que eu tenho a dizer é que a Bíblia diz que o homem ele nasce morto. É interessante. Biologicamente ele nasce, mas quando ele nasce biologicamente, ele nasce morto espiritual. É impossível dele praticar qualquer bem espiritual. Então, se houvesse a necessidade do homem aceitar a Jesus para ele ser salvo, ele jamais se salvaria. Vou mostrar o texto aqui. O Salmo 14, versículo 1 a 3, diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, a necessidade de uma intervenção especial de Deus através do Espírito Santo para que o homem possa receber a Cristo. Pastor Cruvinel. Então, irmão, em que pese o termo aceitar não ser bíblico, trindade também não é, nem por isso é maldito. A trindade está na Bíblia, todo o conceito de trindade, não é? Então vamos ficar com o que o texto diz. Atos capítulo 2, versículo 21, diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A voz aí é ativa. O agente, o sujeito ali, é uma questão só de exegese pura e simples, né? Interpretar nem precisa de muito conhecimento sequer do grego, língua portuguesa já está bom. Você entender, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E na defesa do ministério de Billy Graham, que se fosse necessário precisava colocar relatório, alguém apresentou relatório em Atos capítulo 2, versículo 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Alguém teve a pachorra de contar quantos que se decidiram naquele dia, que receberam a Cristo como Salvador da sua vida. O texto bíblico também... Peraí, os que aceitaram. Exatamente. Mas tem que ver o contexto. E aí? Não, mas tem que ver. Mas deixa eu terminar minha... porque a deselegância começa logo cedo, né, que as pessoas não veem o contexto e... Daí vamos lá. Então, meus irmãos, o contexto... Vou ensinar para vocês um pouco de hermenêutica. O que é um contexto imediato? São textos que estão ligados àquilo que você está estudando. Aliás, nós começamos a nossa colocação com o contexto imediato de Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que inclusive está na voz ativa. Mas vamos lá para Romanos, capítulo 10, versículo 9, que coloca inclusive uma condicional. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres em Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então,
Eu poderia colocar uma série de palavras que são usadas dentro do campo teológico, seja dos meus irmãos calvinistas, nada tenho contra meus irmãos calvinistas, mesmo porque não sou nem calvinista nem arminiano. Eu não oriento a minha teologia pelas lentes embaçadas do dogma, mas pela fonte que é a palavra de Deus. Está escrito. Se você me perguntar, pastor Cruvinel, se o pastor Regiane chega e me pergunta, pastor Cruvinel, a palavra predestinação é bíblica? É lógico que é. O verbo pruridos é bíblico? É lógico que é. Aí me pergunta, em que contexto ele é bíblico? Não é? Porque esse é o tema da questão. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, inclusive, no texto grego, a palavra mostra que nós somos eleitos, katá, segundo, não é? Prognosim, aqui está no acusativo, pastor. Prognosim, segundo o pré-conhecimento de Deus. Os irmãos calvinistas invertem a ordem. Quer dizer, que a presciência se dá porque Deus predestina. Mas a ordem aqui, para quem crê na inspiração verbal da Bíblia, é você predestinado segundo a presciência de Deus. E aí, não quero trazer demérito a nenhuma doutrina, a nenhum irmão calvinista, como alguns fazem. Para mim, os que me respeitam como crente são meus irmãos. Ok, volta aqui, pastor Walter. Então, o problema é que as pessoas ignoram que a Bíblia ela deve ser interpretada com a própria Bíblia, né? Eu acabei de ler um texto que quando Deus olha, ele vê que não há ninguém. Ó. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se romperam. Então, se Deus dependesse da sua bola de cristal para salvar alguém, ele não salvaria ninguém. Por isso que a necessidade de transformação. E nenhum calvinista nega que a necessidade da pessoa receber a Cristo, da pessoa confessar a Cristo, etc. Mas isso é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vem, a pessoa é vivificada, e quando a pessoa é vivificada, ele confessa a Cristo. Bom, acho que ninguém duvida que é uma obra do Espírito Santo, é verdade, claro. Acho que todo arminiano também vai dizer que... Me permite ninguém pode dizer que... Me permite uma parte, se possível? Não, por mim pode ter a parte quanto quiser. Não, peraí, eu quero só te passar, mas só... porque, assim, parece que só calvinista crê assim, mas não. Essa é uma crença de toda a cristandade. Não, de forma nenhuma, porque é o seguinte, quando o Espírito Santo vem e deixa o homem livre para ele receber ou rejeitar, na realidade não é o Espírito Santo que está fazendo isso, porque o Espírito Santo é Deus, e quando Deus vem, Deus age, Deus transforma o coração, arranca um coração duro e coloca um coração suscetível para receber a palavra de Deus. Então, não adianta a pessoa afirmar que é o Espírito Santo, mas quando ela vai explicar como o Espírito Santo faz isso, ela nega aquilo que ela afirmou. Esse que é o problema. Deixa eu fazer uma colocação, se o irmão me permite. Não, por mim a gente pode... O texto que o irmão coloca no livro de Salmos só demonstra a impiedade do homem. Não demonstra a possibilidade de Deus dar ou não livre-arbítrio ao homem. Porque veja, como o irmão mesmo disse, o texto explica, a Bíblia explica a própria Bíblia. Existem inúmeros textos em que Deus, na sua soberania, porque Deus é soberano, ele faz o que ele quiser. Se ele falar o homem não vai escolher nada, o homem não escolhe. Porém, existem diversos textos que mostram que o homem, ainda no pecado, pela ação do Espírito Santo, ele é levado a escolher ou não, porque ele pode resistir. Inclusive, ele pode cair da fé, ou não? Não, claro primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, deveria ser tirada do texto, com todo respeito ao irmão. Porque a Bíblia diz, irmão, eu estou sendo... Eu estou sendo elegante, irmão. Não, eu sei. Que é da minha... Mas eu também sou. Então, da minha você ser elegante com o irmão. Olha, o texto... Eu estou sendo deselegante? Não tá tudo comigo não, só com Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas do mundo. Quem? Só com Billy Graham, o senhor foi deselegante. Mas vamos lá. Vamos primeira epístola. Billy Graham? Mas Billy Graham foi o cara que mais fez mal ao evangelho brasileiro, foi Billy Graham. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Misericórdia. Primeira epístola. Meu irmão. Eu só citei Billy Graham. Meu irmão, você citou Billy Graham. Tá bom, o Cruvinel tá com a palavra. Os caras metem o pau no Calvino, eu não faço nada. Primeira epístola. Meu irmão, de novo, devagar. Slowly, please, irmão. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A palavra diz, apostatarão, dando alguns da fé, não é apostatarão da religião, nem do calvinismo, nem do arminianismo, da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Apostatar é cair de... Eu tenho, inclusive, a definição... Não, eu concordo com isso. Então, sim, então a pessoa pode, inclusive, rejeitar a salvação, queridamente. Não é, isso daí é que a pessoa ele tinha um testemunho externo
em um determinado momento ele nega aquele não, mas testemunho que externo apostatar tem que ter na fé, né? Sim, ele apostatar dá fé. Ele tá na fé. Ele diz que ele crê em Mas Cristo. uma pessoa que está na fé pode ser perdida? Ela Quem? pode estar perdida e estar na fé? Externamente, sim. Internamente, não. Então ela não está na fé. Sim. De fato, não. Então, mas o texto diz que ela apostatarão eu sei, da mas, fé. Ó, é o seguinte. No nosso meio, tem muitas pessoas que eles professam estar na fé. Então, quando a pessoa professa estar na fé e ela tem um comportamento de acordo com aquilo, nós professamos que ela é uma irmã, essa pessoa. A partir do momento em que ela nega, em que ela apostata, em que ela deixa de confessar aquilo que ela confessava anteriormente, nós dizemos que ela apostatou. Legal. Entendi. É que o texto não diz que a pessoa estava visivelmente, né? O texto fala que apostatarão da fé. É que o pressuposto é que Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas vai se perder. Esse é o pressuposto. Mas aí Então, baseado no pressuposto que Jesus disse que nenhuma das ovelhas dele irá se perder, então nós precisamos, com toda certeza, interpretar aquele qual texto que é o dizendo texto que que diz era... isso? O quê? Que nenhuma ovelha vai se perder. Em João, quando Jesus vai falar. Então, mas... Eu vou chamar minhas ovelhas, elas vão ouvir minha voz e então... eu as ressuscitarei no último dia. Mas não fala que ninguém vai se exatamente perder, essa... entendeu? Esse texto não fala que nenhuma ovelha vai se perder. Abre que a gente espera, senhor Abreu. Porque assim, o senhor está falando que o texto Mas lá peraí. É que nós vamos sair do assunto, daí nós vamos perder o foco. Mas sobre perda de salvação, se já quiser deixar um agendado, um outro... Pode ser para amanhã. Um outro debate. Tá bom. Então, Mas deixa eu só fazer, então, pastor, enquanto o senhor abre, eu vou fazer a leitura do texto, e uma pequena exegese, se permite. Primeiro epístola... Sabe o que é? Porque, É que sai do texto. Sai do texto, daí a gente precisa responder o texto. Não, e daí saiu falam do assim... texto porque você E daí falam apresentou assim... o texto. Eu respondi o texto do senhor, do texto de Salmos, e estou apresentando um texto, porque a questão é, a pessoa pode escolher a salvação ou não. Não é isso? Livre-arbítrio ou não? Então, a desconstrução disso também é verdadeira. Porque, veja bem, ou aliás, a engenharia reversa é verdadeira. Porque, veja bem, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4:1, quando não aparece o substantivo apostasia, e sim o verbo correspondente. O verbo. Então, o texto grego diz, qual é a palavra usada aqui? A palavra, ela indica deixar, cair, afastar-se de. E o texto grego fala da fé. Diz assim, apostesontai tines pisteuos, quer dizer, afastou-se da fé. Não afastou-se da igreja, nem do arminianismo, nem da linha teológica. Ora, o contexto disso, o contexto remoto, querido amigo e irmão, Hebreus capítulo 6... O problema é que eu não neguei isso. Eu não neguei isso. Eu só estou dizendo que é um testemunho externo. Então você está dizendo que o que está escrito não é o que está escrito. É um testemunho externo. A fé aqui é um testemunho interno. Testemunho da fé. Porque Jesus diz assim, Jesus diz assim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, todos vocês que não creem que Jesus realmente salva, vocês precisam ficar preocupados com esse versículo que Jesus está falando. Que vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Vocês precisam ficar preocupados com isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Essas ovelhas nasceram ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna. Essas ovelhas nasceram jamais ovelhas. Perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Essas ovelhas nasceram salvas e ovelhas? Depende, se você entender. Porque é o seguinte, a salvação ela tem diversas etapas. Sim, ela começa na eternidade. Nasce ovelha? Ela nasce ovelha? Não nasce ovelha. Nasce o quê? Mas ela já nasce predestinada para a salvação. Então ela nasce um monte de gente que ele falou aí que não está ouvindo porque não é ovelha, pode se tornar ovelha, né? Podem, claro. Então se ela pode se tornar ovelha, ela pode deixar inclusive de ser. Então, dentro do Não, aí não pode. Se ela se tornar ovelha, Jesus está falando assim, olha, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não pode deixar de ser. Eu proponho... Porque esse era o texto que você tinha falado. Sim, então, o que eu falei... Não, mas olha, vamos ser justos, porque senão depois eu fico com desvantagem aqui. Vamos marcar um debate para nós discutirmos se o verdadeiro crente pode ou não perder a salvação. Ok, beleza, vamos lá. Então, dentro do que... A questão é de livre-arbítrio, se a pessoa pode escolher ou não. Então, senhores, teleinternautas,
Fica aqui comigo no texto da Bíblia. Como eu citei a primeira epístola de Paulo a Timóteo, meu irmão, ele citou lá o texto que as ovelhas conhecem a sua voz. É óbvio que sim. Mas elas podem rejeitar ou não rejeitar. Veja, Hebreus capítulo 6, versículo 4, olha aqui, ó. É impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados, tá? João diz que ele é a luz que ilumina todo homem. Judas. E provaram o dom celestial. Não é? Aqui, ó, provaram o dom celestial. Esse não é o tema do debate. Mas, querido irmão, eu estou falando de livre-arbítrio. Não é o tema do debate. Nós estamos falando de livre-arbítrio. E se tornaram participantes do Espírito Santo. O senhor não tem condições de discutir esse texto? Se não tiver condições, tudo bem, eu paro. Porque o senhor é um pastor preparado. Se o senhor não tiver condição de discutir o texto, a gente para. Não, eu vou para outro. Porque eu estou falando de livre-arbítrio. Desculpa, mas o texto está falando de você, como é que é o do irmão, o texto está falando do irmão. O ser humano pode escolher ou não. Bom, então, aqui, ó. E se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, impossível, que outra vez renovaram. Quer dizer, a pessoa escolheu. Então, veja, Deus é soberano. Deus é soberano. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é comum a toda a cristandade. Quem falar fora disso é herege. Que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse Deus soberano deu livre-arbítrio ao homem. Tanto que você pode rejeitar, você pode cair da fé. Eu estou só, querido irmão, falando da escolha. E é o texto que está aqui. Explica o texto para mim, por favor. Eu explico. Então é o seguinte, ó. Vê só. Eu quero ir lá no livro de Atos primeiro, porque a pessoa ele pega o texto fora de contexto e daí ele cria uma doutrina igual os testemunhos de Jeová fazem. O irmão já ofendeu mais de um aqui hoje, mas vamos lá. Vamos lá, irmão. Atos o quê? 3. Eu vou com o senhor, tá? É 2, 37 em diante. Ouvindo eles estas coisas, compulgiu-se-lhes uma ação externa. Eles foram compulgidos o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Aceite a Jesus. Se fosse o Billy Graham, Billy Graham, o que nós precisamos fazer? Aceite Jesus. Olha que Pedro respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Arrependei-vos. O apelo é arrependei-vos. Nós, que cremos na obra do Espírito Santo, nós falamos para a pessoa assim, arrependei-vos. E quando o Espírito Santo atua na vida da pessoa, ela se arrepende. Romanos 2:4 vai dizer que o arrependimento é um dom de Deus. Ok. Maravilha, o pastor não respondeu o texto de Hebreus, mas tudo bem. Não, posso continuar? Pode. Só deixa eu explicar esse texto do seu aí. É que não é. O texto ali está falando de perda de salvação e não a respeito do livre-arbítrio. A primeira mensagem de Jesus é arrependei-vos, que ele no Evangelho, Marcos 1,15. Então, veja a questão dialética e até uma falta. Não vou falar que foi desonesto do pastor, porque ele fala a questão de aceitar a Cristo, não é? Isso é uma heresia. Aceitar é a maior heresia da igreja irmão, tá bom, quando você parar de falar, eu falo, vai. Posso falar? Então, obrigado. Então é o seguinte, quando ele denigre, vou usar essa palavra que as pessoas têm um problema com ela, mas eu sou da velha escola, não é? Porque não tem mesmo a origem etimológica, o ministério de Billy Graham, um dos maiores evangelistas, por conta da palavra aceitar, que está calcada exatamente no texto que ele leu, arrependemos e crede no Evangelho. Pedro dá a oportunidade da decisão individual de cada um. Você que lê em língua portuguesa, aprende minimamente a língua portuguesa, lê o texto que o pastor acabou de ler aí, vê se a decisão não é pessoal. Vê se a decisão não é de cada um que estava ouvindo Pedro. Tanto é que, dentre eles, 3.000 pessoas, e alguém se preocupou em contar, hein? Quase 3.000 pessoas receberam a Cristo. O contexto, ele vai falando de Atos 2:21. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A voz é ativa.
A voz é ativa. Romanos 10, se teu coração crer, a boca confessar, a voz é ativa. Então o homem tem arbítrio. Por toda a Bíblia mostra que o homem pode escolher. Hoje coloco diante de ti bênção e maldição, Deuteronômio 28, embora esse texto não esteja se referindo à salvação, mas como o tema do debate, que o pastor aqui tanto assevera, é se o homem tem escolha ou não, eu vou dar uma série de textos e me proponho analisar todos que ele colocar aqui. Okay. Deuteronômio 30, 19, okay. Gênesis... Bom, então vamos lá, pastor Regiane. De novo, nós não negamos que o homem precisa receber a Cristo. Nós não negamos. Nós não negamos que o homem pode declarar que ele recebe e apostatar, negar essa declaração que ele fez. Nós não negamos isso. Então não adianta o pastor ficar colocando aí 20 textos, porque nós concordamos que o homem precisa receber, que o evangelho precisa ser pregado, que o homem precisa crer, que o homem precisa se arrepender. Nós não negamos a responsabilidade humana. Só que nós defendemos a soberania de Deus, que se não for o Espírito Santo agindo, o homem jamais será salvo. E quando o Espírito Santo age ativamente, o homem não resiste ao Evangelho. Olha, eu vou dizer aqui, olha, João 1, versículo 11 em diante. Veio para o que era seu, quer dizer, para o seu povo, e os seus não receberam. Eles não receberam porque eles tiveram seus corações endurecidos, como vai dizer lá em Romanos 11, 25. Os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, nada de aceitar. Essa palavra não existe, essa palavra, esquece isso, isso é heresia. Pastorzinho, você que... Irmão, por favor, pastorzinho não. O senhor tem respeito com esses servos de Deus. Desculpa. O senhor está sendo deselegante. Tá certo. Então, o senhor também não é nada elegante. O pastor, você que está acostumado no final do sermão perguntar quem quer aceitar Jesus, isso não está na Bíblia. O convite, o apelo é para as pessoas se arrependerem. Eu peço desculpa aí porque eu usei o pastorzinho. Não foi jocoso. Não foi de forma jocosa. Eu não quis ser pejorativo. Bom, eu peço perdão. Então, é verdade, estava no dele. Pode concluir. Os quais não nasceram do sangue. Quer dizer, não é hereditário. Nem da vontade da carne. Quer dizer, não é por obras. Nem da vontade do homem. Quer dizer, não é pelo livre-arbítrio. Mas de Deus. Então, todos aqueles que nascem de novo, não nascem porque têm livre-arbítrio. Nascem de Deus através do Espírito Santo. Pastor Roberto. Então, meu irmão, é o seguinte, o irmão disse que eu coloco 20 textos, cada um dá o que tem, né, irmão? Eu tenho Bíblia para dar, então eu vou dar Bíblia para quem quiser ouvir, né? Olha lá. O irmão falou... Olha, então, o senhor é um falso humilde. O senhor é um falso educado. Tá bom então, irmão. O povo está ouvindo você. O povo está te ouvindo. Traz mais água lá para o irmão. Traz mais água para o irmão mesmo. O texto diz, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O texto sagrado ensina que o Senhor, Ele quer que todos venham à salvação. Essa é a questão. Por isso que Ele dá textos, Ele dá oportunidade à pessoa, não é? Para que a pessoa se arrependa. A pessoa tem essa possibilidade de arrependimento. Romanos 6, 11 a 14, da mesma forma, um dos meus 20 textos. Considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Portanto, não permitam que o pecado... Não permitam. Veja bem, voz ativa, meus irmãos, que eu continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento, tudo voz ativa de injustiça. Ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam-se os membros de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, quando o pastor cita o texto de João 1:12, eu aplaudo. Que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A voz é ativa. Agora, o Espírito Santo propõe, não é? Convence o homem do pecado. Cabe ao homem decidir se ele quer ou não, e ponto. Então, peraí, o que o pastor Walter está dizendo é o seguinte: o homem recebe, mas ou aceita. E aceitar, receber, mesma coisa. Ele tem dificuldade. Mas o que ele está dizendo aí é mais com a questão do ordo salutis, né? Porque da ordem da salvação, sem dúvida. Isso, ele está falando assim: o homem por si não aceita nada, mas se o Espírito Santo abrir o coração dele, aí sim ele aceita Jesus como Salvador. Sim. Seria isso?
Então, mas E aí, eu acho que o arminiano também entende assim. Então, mas a diferença da ordem da salvação é que para os irmãos calvinistas, aqui, já debati com irmãos preciosos aqui, né, calvinistas, eles defendiam que a regeneração antecede a salvação. Sim, e então, eu fiz a defesa baseada em Marcos 1,15, que a primeira mensagem de Jesus é arrependemos e crê no Evangelho. Então, a metanoia, a mudança radical de pensamento, leva à regeneração. Os irmãos entendem isso baseado em textos. A gente entende que textos... É verdade, irmão. Eu flertei com o calvinismo, estudei o calvinismo aos pés de um grande calvinista como o reverendo Bill Barclay. Estava lá quando os livros foram editados, entendeu? Então, eu entendi essa doutrina. Pastor Regiane. Os quais... Eles precisam nascer. Mas aqui o texto diz assim, os quais não nasceram do sangue. De novo, não é hereditário. Não nasceram da carne, não é pelas obras. Sim. Nem da vontade do homem, não é pelo livre-arbítrio, Sim. mas da vontade de Deus. Esse texto aqui, ele é definitivo, ele é permitório. Não cabe nem muita especulação em cima dele. E Verdade. em João 3, que o pastor citou, João 3,16, está falando do texto baseado nessa premissa de João 1. Nicodemos chega para Jesus e diz assim, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Então, você que acha que você nasceu de novo porque você aceitou Jesus, porque você usou seu livre-arbítrio, na realidade você ainda é nascido da carne, você não é nascido de Espírito. Porque o nascimento espiritual é uma obra do Espírito Santo. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de Deus. Então, é nesse contexto do novo nascimento que Jesus fala, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem vai crer? Todo aquele que crer é aquele que vai receber a fé de Deus, porque todo aquele que nasce porque Deus quer e não nasce porque a própria pessoa quer. Só quem é convencido pelo Espírito Santo, isso é verdade. Claro, é convencido, mas não é colocado à disposição se ele quer crer ou não, porque daí não é evangelho, daí é pelagianismo. É no pelagianismo que a pessoa é neutra para ela receber ou rejeitar o evangelho. Pastor Cruvinel. Bom, o título que quiserem colocar, fiquem à vontade. Vamos para o texto da Bíblia aqui. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Atos capítulo 17 e 30. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, não os eleitos, a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Concordo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 3 e 4. Porque isso é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens ouçam. Está escrito isso, pastor César? Está escrito isso? Não. Não. Que quer que todos os homens vão à igreja. Está escrito isso? Que quer que todos os homens conheçam as correntes teológicas. Não. Está escrito assim, irmãos. Anota aí, irmão. Você anota aí. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos é todos aqui ou todos os eleitos? Todos eleitos. Mas em que texto da Bíblia, nesse contexto de Paulo a Timóteo, mostra que são só os eleitos? Todos aqui. Posso citar o texto? Fica, à vontade. Pode. Eu vou ler com o senhor. João 6, 38 em diante. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, todos lá de Timóteo, são todas as categorias de pessoas. Então, Deus tem os seus eleitos em todas as categorias de pessoas, inclusive reis, autoridades, etc. E aqui, o texto de João 6 deixa claro que Deus quer salvar a todos. Todos quem?
todos aqueles que ele deu ao Filho. Então, dessa perspectiva teológica que o pastor apresenta, Deus determina alguns para o inferno. Deus determina alguns para o inferno. E aí é um contrassenso com o que a Bíblia diz. Né? Mais um texto aqui, vai anotando aí dos meus 20 que falaram que eu tenho. Eu já citei 30. Será? Claro. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, Quem destinou, mas quem não para a nos aquisição da salvação por nosso texto é Senhor esse? Jesus Que texto Cristo. é esse daí? 1 Tessalonicenses, pode abrir. E voltando ao texto de 1ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o contexto de que Paulo está dizendo a Timóteo, tirando aqui, pastor querido, a polissemia lexical do que todos representa, não está falando de predestinados. Você pode observar o texto na sua casa. Na 1ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 3 e 4, que diz que ele quer que todos os homens se salvem. Todos os homens se salvem. Inclusive a palavra homem ali, se você tem um parco conhecimento de grego, não está falando de sexo masculino, está falando de gênero humano. Inclusive, quando a Bíblia diz que ele é a luz que ilumina todo homem, usa a palavra antropós, que é gênero humano. Efésios, capítulo 4, ele diz tois antropóis, que usa um dativo plural aos homens, ao gênero humano. E o texto aqui se refere ao gênero humano. Pastor Walter. Eu fico muito triste com isso, embora às vezes eu me exalte. Primeiro que eu já acreditei em todas essas coisas aí, eu já acreditei, porque eu nasci numa igreja batista geral e fui criado no Batista Geral. Eu fui... Então você fez apelo para o pastor se eu fui consagrado, sim. Claro, eu fui consagrado pastor no Batista Geral e assim por diante. Então, eu você já fez a oração do pecador também. Eu tenho décadas de Batista Geral. E quando o Espírito Santo abriu meus olhos, que eu comecei a ler a Bíblia do céu para a terra e não da terra para o céu, eu, assim, me deu uma dor no coração pelo fato de eu ter enganado tanta gente com essa mensagem de que é o homem que salva a si próprio, né? E por detrás... Desculpa, você ensinou que o homem salva a si próprio? Sim. Nós não ensinamos isso, você não ensina isso. Quando eu falava assim que a pessoa precisava aceitar Jesus, eu estava falando que era ela que, ao invés de eu falar para ela que ela precisava clamar a Deus para Deus dar o arrependimento para ela, dar fé para ela, eu falava, não, você precisa fazer a sua parte porque Deus já fez a dele e tal. Então, eu peço perdão a Deus por tudo isso. A questão toda é que por detrás de todo esse discurso existe um pressuposto de que Cristo efetivamente não morreu para salvar. Ele morreu apenas para possibilitar as pessoas de se salvarem. Então, o problema é esse, né? Então, por exemplo, assim, esse texto que eu acabei de ler aqui de João 6, as pessoas passam batido. Eles vão para outro texto, vai lá para Timóteo, vai para outros textos que podem dar a entender que Deus deseja salvar a todos. E esses textos são ignorados, como também é ignorado lá Romanos 9,16. Rapaz, eu esperava chegar nesse texto, pastor. Estava até com... Eu tinha esquecido. Obrigado, viu? Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então você vê que esse texto aqui, que depende de Deus querer. Como lá em João 1, que também fala que todos aqueles que nascem de novo, nascem porque Deus quer e não porque o homem quer. Teologia não pode ser feita com uma coxa de retalhos, irmãos. Eu vou dizer para os irmãos, eu nasci numa igreja arminiana, nem sabia o que era arminianismo. Já vou contar um pouco de história, pastor contou, vou contar um pouco da minha. E aí, fui missionário, quando voltei já com mestrado, fui estudar teologia aos pés do Bill Barclay, um dos calvinistas mais crentes que eu conheci na minha vida, um homem santo, irmão. Eu tenho convicção que aquele homem era um homem de Deus, humilde, homem de Deus. E aprendi muito ali. Aprendendo ali, me tornei soberanista no sentido de ser levado pelo que o texto diz. Veja, o pastor coloca o texto e acusa as pessoas de não analisar o texto dele. Ora, tem textos até mais contundentes. Olha, tem texto de Atos que diz que foram salvos todos os que foram destinados. Está escrito lá. Efésios, capítulo 1, o termo predestinação está no auristo.
o verbo, aliás, né? Eleição está no auristo, quer dizer, um tempo acabado. Agora, isso não pode ser negada o texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Quando o texto diz eleito segundo a presciência de Deus, é a questão passiva do Senhor. Quer dizer, Deus sabia, então ele sabe, não tem um anjo com a borracha na mão, tirando do livro, colocando no livro, isso não existe. Que eu coloco você no livro, eu tiro você do livro, eu coloco você no livro, eu tiro você do livro. Há pessoas que dizem isso por ignorância, existe, mas Deus não toma em conta o tempo da ignorância. O que a palavra, ela é muito clara, que o ser humano tem direito de escolher, inclusive de escolher deixar a presença de Deus. Como até agora eu estou com o texto de Hebreus aí, o pastor não me deu a opinião dele do que seria a opinião dele acerca disso. Nenhum de nós aqui ensina que a pessoa se salva. O senhor ensina que a pessoa se salva? O senhor é arminiano? Não. Também é calvinista? Não. É soberanista? Eu O senhor é bíblico. Então ninguém que é bíblico nomes ensina também que a são- pessoa se salva, meus irmãos. Nós ensinamos que a responsabilidade é pessoal. Porque Deus disse isso. Veja, Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam, é atitude, é voz ativa. Observa isso. Sabe o que eu- Permaneçam firmes e não deixem submeter novamente ao jugo de Sabe escravidão. o que eu acho que seria legal num debate? É assim, o pastor Walter apresenta um texto e fala, ó, eu entendo esse texto assim. Como Eu que não- você entende? Aí eu entendo assim. É, boa. O Cruvinel apresenta um texto e fala, eu entendo esse texto Então, assim. mas Como eu- você eu- entende? Porque, por exemplo, o Cruvinel trouxe um texto de Atos 17 que eu não tinha pensado... Não foi o Cruvinel. Não sei quem foi que trouxe o texto de Atos 17, que Deus manda a todos, em todo lugar, que se arrependam. Aham. Acho que foi o Cruvinel. É. Eu queria deixar uma pergunta. Eu já passei 12 minutos do intervalo. Eu vou deixar a pergunta, vou fazer o intervalo e o pastor Walter pode voltar respondendo. O texto diz assim: Deus não leva em conta o tempo da ignorância, Atos 17. mas manda aos homens de todos os lugares que se arrependam. Paulo está falando para salvos ou para perdidos? E ele está Está falando para todos. Sim, mas naquele momento, ele está Sim, falando mas- para perdidos. sim. Ele é o missionário ali, Sim. está todo mundo perdido. Uhum. Então ele fala do Não foram Deus- chamados ainda, né? Isso, ele falando do Deus desconhecido, o pessoal tá não sei o que lá. Essa ordem de Deus que ele fala, Deus manda aos homens em todos os lugares que se arrependam, essa ordem é para o salvo ou essa ordem é para o perdido? Para todo mundo. Então eu queria a deixar ordem- isso para a o ordem é pra todo mundo. próximo bloco. Então, a questão toda é que a gente responde os textos e a pessoa faz de conta que não foi respondido. Então, esse texto de Hebreus, de novo, é um testemunho externo. A pessoa dizia que ela cria e depois ela nega que ele cria. É o exemplo, por exemplo, de Judas, né? O texto lá, nós podemos encaixar já Judas, porque ele participou de todo o ministério de Jesus, e Jesus depois vai falar que ele era o filho do diabo, né? A questão toda, então, não é que a gente não responde, é que as pessoas não aceitam a nossa resposta. Então, a pessoa tem toda a liberdade de não aceitar a nossa resposta. Fala, não concordo, tudo bem, não concorda, não concorda. Agora, o que a pessoa não pode é negar que a gente respondeu. E daí ela volta. Nós não negamos a responsabilidade humana, nós não negamos que a pessoa tem fé, que a pessoa precisa ter fé, que precisa se arrepender, que nós devemos chamar a pessoa ao arrependimento, à fé. Porque as pessoas, elas vão ser condenadas porque elas foram chamadas para se arrependerem e elas não se arrependeram. Por quê? Porque elas são inimigas de Cristo. Elas não podem ir a Cristo a não ser que o Pai a leve, como está lá em João 6. Aqui em Efésios 2... O pastor, ele fez a pergunta de Atos Não, mas 17 tudo bem. Eu já respondi. tudo Ah, bem. respondeu? Então Eu tá bom. respondi. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos e ele nos deu vida. Eu não usei meu livre-arbítrio para nascer, e dos 140 bilhões de pessoas, algumas estimativas aí que já existiram no mundo, 140 bilhões de pessoas, nenhuma delas usou seu livre-arbítrio para nascer. A pessoa nasce numa ação divina. E assim, é o nascimento espiritual também. O morto, ele não tem capacidade de nada. Olha, eu já vi salvamento no mar. A pessoa está lá em alto mar e o salva-vida, ele não pega lá o megafone dele e pergunta para, você quer ser salvo? Não, ele é obrigado a ir lá salvar a pessoa,
porque é a missão dele. O bombeiro, se ele chegar no incêndio e ele perguntar se a pessoa quer ser salva daquele incêndio, ou a pessoa está na marquise de um edifício para se jogar, e o policial ou o bombeiro chegar lá e perguntar se a pessoa quer ser salva, e a salvação da pessoa depender da vontade dela, ele será expulso da corporação. E se eu, por exemplo, chegar para o meu filho que está doente, perguntar se ele quer ir no hospital, e ele morrer porque eu deixei ele usar o livre-arbítrio, eu vou ser processado por omissão. Ok. Então, nenhum pai amoroso faz isso. O filho está precisando de socorro, está precisando ser salvo, e o pai, Ok. eu não levei ele para o hospital por causa do livre-arbítrio dele. Beleza. Mas Dial- vou passar para o pastor Cruvinel. A dialética é uma mas coisa- mas não é isso aí que o senhor disse que Deus faz? O quê? Exatamente. Ele salva. Não. O senhor pergunta. disse assim, ó, uma pessoa não pode perguntar quem quer ser salva, ele tem que ir lá e salvar todo mundo. Salva os filhos. Então, mas, eu, por exemplo, mas assim, Deus está salvando todo mundo? Ou ele não, está escolhendo salva os uns? filhos dele. Eu falei os filhos dele. Então, mas ele está escolhendo. Ele criou todo mundo. Uhum. Mas ele não vai fazer isso com todo mundo, né? Não, porque então, o seu texto exemplo, que eu li, o texto que eu não sei li se lá dá de certo. João, o texto de João lá, vai dizer quem são os filhos, né? É que o seu ponto de vista seria coerente se você fosse universalista. Porque aí, tipo assim, o bombeiro vai lá e salva todo mundo. Deus está salvando todo mundo? Não. Ele está salvando só alguns mesmo. Ué, Pastor- mas o problema é o seguinte, que o salva-vida, ele tem uma missão. Qual que é a missão dele? Ele está lá naquela praia e ele vai salvar todos os que se afogarem naquela praia. Essa é a missão dele. E Cristo veio para salvar aqueles que ele recebeu do Pai. Em qual Ele teve praia? uma missão específica. Tá bom. Bom, vamos Pastor lá. Cruvinel. É interessante, a dialética é interessante. Queria ter tempo de fazer uma exegese de cada. Por exemplo, o texto de Romanos, que o irmão citou, vamos analisar um por um, vai, me propõe fazer isso. O texto de Romanos, observa que o texto de Romanos ele está citando a nação de Israel, inclusive ele diz, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Observa o contexto, está falando dos filhos de Jacó. Está lá escrito, está escrito lá, pode pegar. Mas não tá. Bom, então vou abrir para você ver. Às vezes as pessoas só acreditam se lê, né, irmão? Então vamos lá. Eu sou uma dessas, Chamarei eu só povo acredito meu lendo. ao que não era meu povo, Ó. e amada que não era amada. Aqui, ó. A rejeição de Israel é incompatível com as promessas de Deus. Está escrito. É isso aí. É sobre isso que ele está falando. Tanto é, ó. Amei a Jacó, porém aborreci Isaú. Está aqui, ó. Está escrito. Bom, está escrito. Está escrito, ó. Está escrito, olha, chamarei... Eu estou te povo meu respondendo aí, você que não está ao que não aceitando era... a resposta. Ah, tá Romanos 9 aqui. Não, está aqui, Romanos 9. Eu li o texto, versículo 24, inclusive. Aí, com relação a mortos, é isso, a Bíblia diz isso. A mesma Bíblia diz, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo convence do pecado, ao homem cabe responder ou não. E aí, é vontade de Deus que todos sejam salvos? É vontade? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Se você disser que esse todos aqui é só os eleitos, aí você cria um outro problema maior ainda. Sim, Entendeu? mas é o que ele está dizendo aí. Olha, Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do ponto... Leu, nós quem? leu dois, irmão. Nós quem? Não, leu A dois. quem é? Irmão, honestamente, leia o dois agora, por favor. Eleito segundo a presciência de Deus Pronto. Pai. Obrigado, pastor. Você lê eleito segundo a prognosis, de acordo com... Deus já sabia, está escrito. Ele elegeu, É a ordem. ele elegeu antes da fundação do mundo aqueles que seriam salvos. Segundo a sua presciência, está escrito. Deus tem bola de cristal. Olha, Irmãos, aí o presciência, senhor é com Deus aí, irmão. presciência é conhecer antes. E esse conhecimento não é o conhecimento de bola de cristal. Então tá bom, vamos lá. Prognosis, segundo o dicionário, irmão. Segundo o dicionário, prognosis, presciência, aquilo que é conhecido de antemão, anteriormente determinado ponto de referência temporal. Presciência, conhecimento prévio, o que se conhece de antemão. Isso está baseado no léxico grego, no português, nos domínios semânticos, página 302 da Sociedade Bíblica do Brasil. Não é um negocinho, não. Eleito segundo a presença de Deus. Eu já debati com irmãos calvinistas aqui,
amigos meus, que invertiam, e nós discutimos isso, eles inverteram. Não, a presença se deu porque Deus predestinou. Você já viu essa conclusão? Mas lê o texto, eleito segundo a presciência de Deus. Voltando ao texto, e até o tema aqui, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. O texto de Atos 17, que foi citado, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ele está falando de Atenas, entre estoicos e epicureus, duas correntes filosóficas. Eles estavam no Areópago, que você conhece bem, já esteve lá, não é? Gente que procurava novidade, e ele falou de Jesus ressurreto, ele pregou a palavra. Agora, qual foi o resultado disso? 3 grupos se apresentaram. Uns disseram, não queremos te ouvir mais, está lá em Atos 17, pode procurar. Outros disseram, acerca disso te ouviremos outra vez. E outros disseram, nós vamos acompanhar essa fé aí. É isso aí. Ou vamos aceitar a Jesus. Vamos receber a Jesus. Okay, vamos caminhar com Jesus, vamos ser salvos. Vamos caminhar para o final. Pastor Walter Regiane tem o tempo que precisar. Manda. Salmo 1:6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nesse sentido, que o pastor quis dizer aí que Deus tem a bola de cristal, ele conhece o caminho de um e conhece o caminho do outro. Mas esse conhecer, no sentido de ter um plano especial para a pessoa, é somente para os eleitos. Então, esse presciência de Deus não significa que Deus passivamente enxergou o que estava lá no futuro. Esse conhecer o futuro, essa presciência de Deus, é uma presciência ativa, em que Deus vai construir o futuro. Deus construiu o passado, está construindo o presente e Ele vai construir o futuro. Deus conhece o futuro, não é uma simples constatação, mas é uma constatação ativa, porque Deus, sendo todo-poderoso, Ele irá construir o futuro, Ele irá realizar. Voltando, Ele não irá perder nenhum. A nossa salvação é garantida por Deus. Porque, irmãos, veja só, quando nós somos salvos? Nós somos salvos primeiro quando Deus nos elegeu. É a primeira parte da nossa salvação. A segunda parte da nossa salvação é quando Cristo pagou pelos nossos pecados. Quando Ele nos resgatou. Quando Ele nos redimiu. Então, a obra de Cristo é completa, é definitiva, é eficaz. Então, toda a Escritura, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, ela tem que partir do fato de que Cristo é Deus e que Ele, de fato, morreu para nos salvar. Então, se você crê que Cristo morreu para te salvar, Ele não morreu para possibilitar que você se salve, porque Cristo, Ele não divide a glória dEle com ninguém. O dia que nós comparecermos diante dEle, nós não iremos dizer para Ele que nós o aceitamos, que nós usamos o nosso livre-arbítrio. Nós iremos nos render aos pés dEle e render glórias a Ele, porque mesmo nós temos nascido inimigos dEle, mortos em nossos delitos e pecados, Ele deu a sua vida quando nós éramos ainda pecadores, inimigos dEle. Então, é por isso que nós devemos glorificar e defendermos o Evangelho e defendermos a glória de Deus. Embora a glória de Deus não precisa ser defendida, mas nós precisamos testemunhar isso. Maravilha. Pastor Walter, muito obrigado pela sua presença. Eu peço desculpa, porque eu sou colérico e às vezes eu ajo como colérico e às vezes na minha ânsia de defender o Evangelho, eu ultrapasso. Então, mais uma vez, eu quero pedir perdão quando eu usei aquela palavra pastorzinho, ela foi inadequada. Não, mas fica tranquilo, porque tudo que o senhor fez, Deus que determinou. Não, isso com certeza. Bom,